Bom dia, meus amados irmãos, queridos, graça e paz. Mais uma escola bíblica dominical. E nessa escola bíblica dominical, queremos fazer um resumão da carta aos Hebreus. Sabe aquele poder da síntese de tudo que nós estudamos até agora? Nós queremos fazer um enxugamento e levantar algumas questões já amplamente discutidas aqui, mas que possa trazer para a nossa edificação uma fixação do ofício nobre de Cristo, que é o seu ofício sacerdotal, o nosso líder, o nosso cuidador, aquele que ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados, que nos ensina com a sua palavra, que intercede por nós. E o que vimos na carta aos Hebreus? Mas primeiro queremos ler o texto no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 10º versículo, que faz basicamente essa síntese do que foi escrito até aqui. Assim está escrito no texto sagrado. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém pôde tomar esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Nós vamos trazer várias reflexões sobre esta porção da palavra de Deus, mas o objetivo inicial, considerando as ações de Cristo por nós, em nós e através de nós, o que vimos e quais são as aplicações para a nossa vida, qual a importância para a nossa fé, para a nossa firmeza, para a nossa esperança, para a nossa missão. Bem, a primeira coisa que é muito claro na carta aos Hebreus é que Jesus exerce em plenitude o seu ofício a favor do seu povo. Jesus está adequado e capacitado e exercendo o seu ofício, a sua função. Isso nós já vimos, que o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fará. São esses três tempos do ofício, do cuidador. Ele fez na cruz o sacrifício, ele faz hoje, intercede por nós, e ele nos ressuscitará no futuro. Tudo isso faz parte do plano concreto da redenção, e isso nós já vimos. O que mais nós vimos? O que mais vimos no ministério sacerdotal de Cristo? Que o Filho de Deus foi nomeado pelo Pai para esse ofício. Que ele não veio de moto próprio, ele não veio por uma questão pessoal, ele veio por ordem do seu Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ao dizer isso, ele está se referindo à sua eternidade, à sua unidade com o Pai, mas ele também está se referindo à sua missão de acordo com a vontade do Pai. Então ele foi nomeado, ele foi escolhido para exercer esse ofício de cuidar de nós, de nos salvar e de interceder por nós.
que o Filho de Deus, no exercício do seu ofício, se identifica amplamente com o povo, em favor de quem intercede perante Deus. Aqui uma outra coisa que a gente viu, e essa reflexão, esse estudo, ele tem um caráter de recordação. É muito importante você fixar isto, que no exercício do seu ofício há o aspecto da identificação. Ele está amplamente identificado. Por isso que ele intercede por nós. Estão lembrados que a gente já falou do ofício intercessório de Cristo, que ele foi tentado, que ele sofreu? Então nos chama a atenção esse aspecto da identificação. Portanto, ele foi nomeado para esse ofício, ele se identifica conosco através desse ofício. Também que o propósito do Filho é conduzir muitos outros filhos de Deus à glória. O que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Ao nascer da Virgem Maria, na sua encarnação, ao ter escolhido 12 apóstolos, ao ter curado tanta gente, ressuscitado gente dos mortos, ter sido entregue na morte voluntariamente, sido crucificado, depois ter ressuscitado ao terceiro dia e subiu e intercede e volta para concluir a obra. Qual é o propósito disso? Ele fez isso por quê? Com uma única razão, para uma única finalidade, para levar, para conduzir, essa palavra é boa, para conduzir muitos filhos à glória eterna do Pai. Então, isto é o que vimos, e isto é fixação, e é isto que eu tenho que saber, que o que Jesus está fazendo hoje? Ele está dentro de um programa para me levar para a glória, eu e você, nós juntos. E não há nada mais edificante do que saber disto. Por isso a minha questão, a minha espiritualidade, a minha oração, a minha adoração, meu louvor, a minha entrega, está totalmente conectada com um projeto de resgate. Resgatado das trevas para a luz, resgatado do mundo para Deus. Então foi isso que ele veio fazer. Ele não veio fazer demonstração de poder, não veio fazer pirotecnia, não veio fazer nada disso. Ele não veio como um milagreiro qualquer, como outro. Ele não veio. Ele veio com uma missão única de levar muitos filhos de Deus à glória. E aí ele diz assim: eu vou preparar lugar e quando eu preparar eu volto e levo vocês. Isso você já viu. Isso nós vimos. Esta é a base da nossa pregação. Outra questão que nós já vimos, que o povo da carta aos Hebreus não estava à altura nas suas respostas ao sumo sacerdócio de Cristo. Essa é uma outra coisa que a gente viu aqui até o capítulo 4. É um povo que estava frio, que estava indiferente, que estava voltando para antigas práticas do judaísmo, que não estava achando vantagem seguir a Cristo, um povo que não responde ao naipe do ofício sacerdotal de Cristo. O povo da carta estava sendo encorajado a rever a sua fé naquele que era, que é e que há de vir. Então há uma resposta pífia, há uma resposta empobrecida da elevação desse ministério. É como se de repente Jesus dissesse assim: eu tenho uma proposta de elevação, eu quero muitos filhos na glória. E a igreja, dos tempos do autor da carta aos Hebreus, estava vivendo à margem e desistindo do melhor e se voltando para o pior. Estavam regredindo e isto é um problema sério. É por isso que nós estamos fazendo nessa reflexão, nesse estudo, uma revisão desses primeiros capítulos da carta aos Hebreus.
povo dava a resposta medíocre para a grandeza de Cristo. E é o que nós vemos, de certo modo, hoje. A grandeza de Cristo e a pobreza do povo que se diz dele. Muito aquém da proposta sacerdotal de Jesus. Uma outra questão que a gente já viu e que a gente quer enfatizar aqui é o seguinte, que nosso sumo sacerdote é adequado ao cargo que ocupa e que as falhas é por conta das nossas respostas inadequadas à inquirição espiritual. Ele fez tudo por nós, mas ele reivindica a adoração, entrega total. Então, o que acontece? Ele é adequado. Ele é o sumo sacerdote para sempre, perfeito, sem pecado, sacrifício perfeito, ensino perfeito, projeto perfeito para pessoas imperfeitas, que são inadequadas. Jesus é adequado para me salvar e eu sou inadequado para ser salvo. Entendeu essa diferença? Esse distanciamento? Mas e daí? O que tem que acontecer? Eu preciso me adequar a Ele. Porque Ele se fez carne e habitou entre nós, mas Ele assumiu a minha humanidade integralmente para me elevar. E isso é uma questão de escolha, de resposta, de desenvolvimento espiritual. Como diz Paulo em uma de suas cartas, desenvolver a salvação, se adequar à altura de Cristo, o que a palavra diz ser idôneo, né? A palavra diz idoneidade, ser apto. Eu não estou falando de perfeição, mas estou falando de elevação espiritual, de responder adequadamente ao apelo do nosso sacerdote. Aceitar o sacrifício dele como único e perfeito. Render-se a ele numa entrega em amor, em confiança, em esperança, em certeza. Coisa que na prática você não percebe. O que a gente percebe são pessoas inseguras, desesperadas, confessando que é crente, que crê em Cristo, tudo certinho, mas na verdade não tem uma resposta adequada para aquele que é adequado para nos salvar. Isto também nós já vimos. E o que mais que nós já vimos nesse estudo da carta aos Hebreus tão rica, tão profunda? Que somos responsáveis pelas nossas respostas. Porque em havendo apostasia, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, Cristo não poderá nos socorrer, pois se trata de rejeição voluntária da sua provisão. Aqui é muito sério o que nós já vimos. Paulo, ele diz lá aos Gálatas que ele até chora por conta de algumas pessoas que começaram bem, crendo em Cristo, depois se aperfeiçoaram na carne e agora estão crucificando a cruz de Cristo, crucificando Cristo novamente. E ele diz assim, se rejeitou o único sacrifício, já não resta mais sacrifício, já não há o que ser feito. A coisa mais alarmante que pode acontecer com qualquer um de nós é chegar ao ponto em dizer não resta mais o que fazer. Está entregue ao seu próprio destino, cruel. A apostasia de dizer não para Cristo é abrir mão do seu cuidado, do seu conselho, da sua orientação, por conta da nossa resposta. A nossa resposta é positiva ou ela é negativa. Por isso que estar em Cristo é uma condição perene, permanente. Porque se eu desligar desse sacerdócio, desse ofício, se eu não estiver ligado, baixo dessa proteção, ele não pode me socorrer. Ao dizer isso, eu não estou falando da impotência de Jesus. Eu só estou falando que nós fugimos, que nós rejeitamos a solução, a única solução para os nossos problemas. E isto é uma revisão, e a revisão é importante,
porque é na revisão que há uma fixação. Por que que eu preciso saber disso? Por que que eu preciso voltar às minhas bases? Porque eu preciso repetir isso 1 milhão de vezes para a minha alma, até isso ficar dentro de mim, como cultura cristã verdadeira, por toda a eternidade. O que mais que nós já vimos? Tantas coisas, tantas riquezas. Outra coisa que a gente já viu também nesses primeiros capítulos, que ele está qualificado. Primeiro eu falei que ele está adequado. Segundo, que ele está qualificado para o seu ofício. Isso é enfatizado neste capítulo 5, onde são mostradas as bases da sua qualificação. Ele está qualificado porque ele exerce funções específicas de resgate. É o que nós vamos ver nas nossas próprias meditações. Adequado, porque ele cumpriu as exigências do sacerdócio, se fez gente, e perfeito. Ele é qualificado porque ele exerce os seus deveres com maestria, com perfeição. Outra coisa também que nós queremos trazer é que quando ele esteve na carne, agonizou em nosso favor, onde ele aprendeu a obediência, só para entendermos a intensidade da sua missão remidora. Isto é impressionante. Ele se submeteu às agonias, ao sofrimento, à dor. Ele foi no limite máximo. Mas ele precisava fazer isso. Ele aprendeu a obediência nesses massacres, nessa dificuldade toda. Só para a gente entender a intensidade da sua missão remidora. E isso pesou muito. Por isso que isso é o crédito dele. Por isso que quando a gente fala que ele é adequado e ele é qualificado, e essa qualificação e essa adequação se deu exatamente na via crucis, nas agonias do Calvário. Porque a agonia do Calvário nada mais é do que uma transferência de valores. O que nós usamos tecnicamente o termo imputação. Imputação nada mais é do que transferência de valores. Foi para conta dele a minha desgraça, a minha dor, o meu pecado, a minha morte, o meu inferno. Entendeu? E ele transferiu da conta dele para a minha vida, para minha conta, vida em abundância, céu aberto, graça irresistível. E se eu perder a noção disto, eu vou me transformar numa espécie de um seguidor, de um curandeiro, de um Cristo circunstancial da hora, daquele que resolve problemas imediatos e não daquele que foi ao fundo do poço, foi ao inferno para nos resgatar de lá com mão forte, com braço estendido. É isto que eu preciso entender e eu preciso revisar isto até eu morrer, porque o resgate da minha alma, da tua alma é muito intenso. O provérbio diz que a salvação de uma alma é caríssimo, custou muito caro para Jesus. Por isso que ele é qualificado, por isso que ele é adequado. E, infelizmente, nós somos desqualificados e inadequados porque nós ainda não mergulhamos profundamente nas águas do Evangelho da graça de Deus. Que mais? Que sua vitória na sua humilhação lhe garantiu sua nomeação por Deus para o exercício do seu sumo sacerdócio. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi nomeado por Deus, falamos lá na frente, né? Mas essa nomeação se deu no martírio. Ele veio
amando do Pai, mas ele não foi nomeado antes. Foi quando, vocês lembram lá do batismo de João Batista, que ele ouviu a voz do Pai, quando foi o batismo para a morte, foi o batismo ali nas águas ou com água, não vem o caso, mas o batismo para a identificação com a morte, com o pecado, com a raça humana. Aí ele nomeia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele foi nomeado na vitória, na humilhação. A identificação com Cristo nos coloca como reino de sacerdotes que tem vitória na humilhação. Mas humilhação não é sentimento de derrota? Não. Na Bíblia, as coisas acontecem às avessas, sabia? Porque quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Quem acha a vida, perde. Quem perde a vida, acha. Você está percebendo que há uma inversão? Jesus, ele venceu na cruz, onde todos cantaram a vitória. Jesus estava, ele que era o vencedor. Aqueles que estavam cantando vitória, a estrutura religiosa, o Império Romano, os inimigos, a multidão, a turba, gritando: crucifica, crucifica, e ele foi crucificado, e eles celebraram, eles gritaram que eles venceram. Mas foi exatamente ali que ele venceu, não só por ele, mas ele venceu por mim e por você. E naquele momento ele foi nomeado, é o meu filho amado. Ele é responsável por aqueles que creem por toda a eternidade. Isto é muito profundo. Jesus conseguiu vitória na humilhação. E esta revelação é singular em Jesus. Humilhação para os príncipes, para os reis, para os impérios. Foi a decretação da derrota. E Jesus foi a decretação da vitória. Por último, meus queridos, que nós já vimos, veja bem, toda a reflexão está em cima de quê? O que já vimos, o que já vimos, o que já vimos, o que eu preciso ver, o que eu preciso recordar. Por último, que nesse ofício ele se torna a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, em contraste com a geração do deserto, que ao desobedecer não entraram no descanso de Deus. Aí é que está, não existe mais ou menos, não existe meio lá, meio cá. Ou você entra no descanso, ou você é largado no deserto. Ou você entra numa relação intensa com Jesus Cristo, ou você está vivendo na desgraça do deserto, no desconforto. A questão que é colocada aqui, o que nós já vimos, é a obediência. É a obediência. Nós percebemos tantas ações, tantas coisas boas, tantas coisas profundas de Cristo, mas eu volto, o que nós já vimos, nós não somos adequados, nós não estamos aptos, nós temos negado. E assim, eu tenho que tomar uma decisão muito positiva em relação ao que eu já vi, o que eu já ouvi. Por quê? Porque o que está em curso aqui é a entrada ou não no descanso de Deus. O que está em jogo aqui é o desdobramento do ministério sacerdotal de Cristo, que é eficiente, que é perfeito, que salva, associado à minha obediência, à minha aceitação. Se eu compreender esses princípios, e se esta reflexão ficar na minha fixação, ainda bem que isso está em torno agora de um vídeo, que você pode repetir isso à exaustão, até todas essas premissas colocadas da nossa lembrança, o que já vimos, fique no seu coração. Como diz lá em Deuteronômio, essas palavras estarão dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Para as palavras estarem na minha boca e no meu coração, eu preciso, não é só decoreba, eu preciso comer essa palavra, eu preciso repetir 1 milhão de vezes para a minha alma.
Porque o diabo ele vai agir poderosamente para tirar isso da gente e sempre voltar a estaca zero. Tem uma espiritualidade empobrecida, uma espiritualidade sem esperança e sem Deus no mundo. Uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade apenas confessional, mas que não rasga o peito e o coração. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça um milagre nas nossas memórias espirituais. Que o nosso coração seja uma esponja para receber o que é verdadeiro, o que é nosso e as nossas respostas. Pedimos que o Senhor limpe toda a interferência maligna, toda a cegueira espiritual, todo embargo, toda a ação de demônios que age em tanta gente dentro de igreja que não entende, vive sempre dando os mesmos passos, andando para frente e para trás, sem sair do lugar. Tem misericórdia. Queremos marchar em frente. Não queremos nos preocupar com nada deste mundo que não tenha valores espirituais. Fica conosco, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.